Quem trouxe a Bíblia, diga glória a Deus. Abra sua Bíblia, livro do profeta Isaías, capítulo 30, versículo 1 em diante. Vamos ler. Ai dos filhos rebeldes, diz o Senhor, que tomam conselho, mas não de mim, que se cobrem com uma cobertura, mas não do meu espírito, para acrescentarem pecado a pecado, que descem ao Egito sem perguntarem a minha boca, para se fortificarem com a força de Faraó e para confiarem na sombra do Egito. Grita, meu Deus, fala comigo através da tua palavra. Pode sentar e glorificar a palavra de Deus. Isso, pode glorificar. Vai glorificando, vai adorando a palavra. Oh, que profecia é tremenda esta do profeta Isaías contra o povo infiel. É uma profecia contra aos infiéis e ao mesmo tempo uma promessa de Deus de livramento. Desde o capítulo 29 nós vemos Isaías proferindo esta profecia ao povo segundo o Espírito de Deus, e ao mesmo tempo anunciando dentro desta profecia o Senhor Jesus Cristo, ao mesmo tempo anunciando, aleluia, a palavra do Senhor, a Escritura sagrada que precisamos ouvir, a igreja, esta profecia e guardá-la no coração, e não sermos rebeldes à voz de Deus. Aleluia! Porque a profecia é de Deus, porque a palavra é de Deus, porque a Escritura é de Deus, é inspirada pelo Espírito Santo. Quem crê assim, diga glória a Deus. Isaías, pelo Espírito de Deus, proferindo esta profecia, ele continua no capítulo 30, falando com os filhos rebeldes. Ai dos filhos rebeldes, diz o Senhor, que tomaram conselho, mas não de mim, e que se cobriram com
fidelidade a Deus, a Jesus, a sua palavra, não nos traz benefício nenhum, nem físico, nem espiritual, nem ministerial e nem de salvação para nossas almas. Mas o que nos traz benefício é a fidelidade a Deus. Mas o que nos traz vitória é a obediência, é o Filho obediente. A rebelião só traz morte, a rebelião só traz prejuízo, a rebelião só traz enfermidades, a rebelião só traz decadência espiritual. Mas ao Filho obediente a Deus é vitória em tudo. Quem quer ter vitória em tudo, levanta e obedeça. E guarde a palavra. E viva a palavra. E pratique a palavra. É assim, não adianta. Ai dos filhos rebeldes, diz o Senhor. Quem é que está falando aqui, igreja? É Deus, é Jesus, é o Espírito Santo. Não é o profeta falando de si mesmo, não é o profeta profetizando de si mesmo, não é o profeta Isaías proferindo palavras ao vento. É o profeta, não é o profeta Isaías pregando para agradar, é o povo rebelde, não. A profecia que vem de Deus, a palavra que vem de Deus, é para o filho rebelde passar a obedecer a palavra. Pode glorificar a palavra. Aleluia! Ai, esse ai aqui será doído para os crentes rebeldes, para os filhos rebeldes, para quem está obedecendo. Não adianta, não precisa se incomodar com a palavra. Aleluia. Para quem está obedecendo a palavra, não há incômodo nenhum. Mas muitas vezes, para quem não está na vontade de Deus, ele sente um certo incômodo com a profecia da verdade. Aleluia. Mas não tem para onde fugir, não tem para onde correr. O crente tem que se revestir, não é da cobertura do mundo, não é do espírito do mundo, não é da cobertura da vaidade, é da cobertura do Espírito Santo, é do conselho de Deus. O mundo não tem conselhos melhor do que o Espírito Santo.
nos dar. O escarnecedor, o ímpio, não tem conselho nenhum para dar. E por isso essa profecia contra os filhos rebeldes. Você pode ver que o profeta exorta poderosamente. Eles não só queriam voltar para o Egito, queriam voltar para a escravidão, como se queria se revestir dessa cobertura que na verdade não cobre ninguém. Quem se cobre com a cobertura do Egito, com a cobertura do mundo, continua nu espiritualmente. Todos que procuram, mas não as coisas que vêm de Deus, do céu, do Espírito Santo, continuam sem proteção nenhuma. Não adianta. A cobertura do crente, a cobertura da igreja, tem que ser a cobertura do Senhor. E que cobertura é esta? É a cobertura do Espírito Santo, é as vestes purificadas, é as vestes santificadas pelo sangue do Cordeiro. Glória a Jesus, glória a Deus. Vamos, igreja, nos revestir cada dia mais desta cobertura que vem do céu. As vestes brancas, o óleo nunca falte sobre a tua cabeça, e os teus vestidos sejam alvos em todo o tempo. O povo se rebelou e queriam voltar para o Egito. Eles queriam voltar à escravidão. Eles tomavam conselho, mas não do Senhor. Quando perguntavam para o profeta verdadeiro de Deus o que tinham que fazer, quando Deus levantava pelo Espírito Santo os profetas para profetizarem a verdade, para profetizarem o que realmente eles queriam fazer, eles recusavam o conselho de Deus, a ponto de dizerem, Isaías capítulo 30, versículo 10, veja o que é que eles diziam: que dizem aos videntes, não vejais, e aos profetas, não profetizeis para nós coisas retas. Pelo amor de Deus, olha que coisa terrível. Dize-nos coisas aprazíveis, e tendes para nós enganosas lisonjas. Este é o povo que está se levantando nos nossos dias hoje. Eles procuram os profetas, mas não para ouvir a voz verdadeira de Deus. Eles procuram os profetas para ouvir lisonjas. Eles procuram os profetas, não que profetizam a verdade. Eles procuram os profetas que pregam conforme as suas próprias concupiscências. E quando Deus levanta os profetas para pregarem a verdade, como Isaías, eles rejeitam, não querem ouvir, não querem não. Ele diz aos profetas que pregam a verdade: não pregues assim não,
está muito duro a profecia, está muito duro a mensagem, a palavra. Não fala coisa reta para nós, não. Nós quer ouvir é lisonja, nós quer ouvir é bajulação, nós quer ouvir é fábula, é história da carochinha, história, fábula. Não traz salvação para ninguém, não reveste ninguém, não traz a cobertura do Espírito para ninguém. O que te cobre, o que te reveste é a palavra da verdade, é a profecia da verdade, é falar reto, é falar com verdade, é pregar com verdade, é pregar com autoridade, é pregar pelo Espírito Santo, é profetizar pelo poder de Deus. Maravilha! Veja a situação do povo. Eles diziam: não profetiza desse jeito, não. É o povo que está se levantando no nosso dia, é o mesmo povo, hein? Está cheio de crente. Não fala em pecado, não. E se falar em pecado, o povo não gosta. Não pode falar de pecado. Pode não? O pecado continua sendo maligno, e o pecado continua levando milhões e milhões de almas para o inferno. E tem que se pregar contra o pecado, e tem que se ensinar o povo a obedecer a palavra de Deus. Mas não vão gostar. E daí se não vão gostar? O que importa se não vão gostar? O que importa é que a palavra de Deus tem que ser pregada. Quando o profeta começou a dizer: acrescentam pecado a pecado, eles disseram: não é desse jeito, não é desse jeito, não fala assim, não é desse jeito, não. Tocou na ferida do pecado. Eles disseram: não profetize nós coisa reta, nós queremos andar torto mesmo, nós queremos andar de qualquer jeito, nós queremos viver de qualquer jeito. Não profetize essas coisas. Leia o versículo, igreja, leia. Olha, eles dizem: porque povo rebelde é estes, filhos mentirosos, filhos que não querem ouvir a lei do Senhor. Aí eles dizem aos profetas: não vejas. Não quer que os profetas vejam o pecado, não quer que os profetas profetizem, enxerguem, tenha visões de pecados, tenha visões de rebeliões no meio da igreja. E eles dizem: não veja estas coisas, não, deixa encoberto, deixa oculto mesmo. O Espírito Santo não deixa pecado encoberto. O Espírito Santo, o Deus que falou na boca do profeta Isaías, o Deus que fala na boca do verdadeiro profeta, ele não encobre pecado, ele descobre, ele atira o pecado debaixo, a sujeira debaixo do tapete, e mostra segundo o Espírito Santo. Aleluia. Nós queremos ouvir lisonjas. Esses eram os que eles diziam. Nós queremos ouvir coisas aprazíveis. O que é coisas aprazíveis? Palavras que você gosta de ouvir. O que é lisonjas? Não, Deus é contigo, tu é homem de Deus, tu é mulher de Deus. Quem é que não gosta de ouvir isso? Todo mundo, lisonjas.
Era o que o povo dizia: não, nós não fale sobre pecado aqui, nós queremos ouvir sobre lições, nós queremos ouvir coisa boa. Aleluia. Nós queremos ouvir uma palavra boa. A palavra boa é a palavra da verdade. Essa é a palavra boa. Essa é a palavra boa que a igreja precisa ouvir, que o povo precisa ouvir, que o mundo precisa ouvir, que os rebeldes precisam ouvir, que os que não querem compromisso com a verdade precisam ouvir. Esta é a palavra que tem que ser pregada. Pecado leva para o inferno, engano leva para o inferno, rebelião traz condenação. Não seja filho rebelde, seja filho obediente, seja crente fiel à palavra de Deus. Meu Deus do céu. E há mais de 2000 anos depois, aí veio o apóstolo Paulo. Aí veio o apóstolo Paulo falando as mesmas coisas. 2 Timóteo capítulo 4 versículo 2. Concorda a Bíblia Sagrada, que pregues a palavra, inste a tempo e fora de tempo, redáguas, repreendas, exortes com toda longanimidade e doutrina. Olha só, porque virá tempo em que não sofrerão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências. Amontoarão para si doutores, ou seja, pregadores que pregam lisonjas, pregadores que digam para o povo que está em pecado: Deus é contigo, Deus não está. Pregadores que pregam para os que estão em adultério: Deus é na sua vida, não está. É este tipo de doutores que, conforme pregam as suas próprias concupiscências. Isaías já pregava: acrescentam pecado a pecado, e ai deles! Lisonjas não vai salvar a sua alma. Lisonjas não purifica pecado. Lisonjas não transforma vidas. Lisonjas não liberta o pecador. O que liberta o pecador é verdade. O que liberta o pecador é a palavra do Espírito Santo com autoridade. Esta palavra. Doutores conforme as suas próprias concupiscências. O povo já no tempo de Isaías já procurava esse tipo de doutores, já procuravam esse tipo de pregadores que pregam o que você gosta de ouvir. Não, a palavra ela é de Deus, a profecia ela é de Deus, a verdade ela é de Deus. O Espírito Santo é o Espírito da verdade. E o que vai acontecer ainda mais? Veja o que diz a Bíblia: e desviarão os ouvidos da verdade.
Voltando às fábulas. A conta de almas que tem sido enganada com lisonjas não são poucas. A conta de almas enganadas com palavras aprazíveis não dá para se contar, são multidões. Por quê? Porque não querem ouvir a palavra de Deus como ela é. Glória a Deus. Arrastam multidões, mas é com aquelas palavras que todo mundo gosta de ouvir. Não precisa deixar nada. Dizem que aceitam Jesus, mas ficam do mesmo jeito. Aceitou Jesus? Não. Quem aceita Jesus é liberto. Quando eu aceitei Jesus e Jesus me aceitou, eu fui liberto. Que história é essa? Que história é essa? Que conversa, que lisonja enganadora é essa? Que cobertura falsa é esta que muitos estão se cobrindo? Não, nós temos que ter a cobertura do Espírito Santo. Quando aceitamos Jesus, Ele liberta. Se fumava, Ele liberta. Se cheirava cocaína, Ele liberta. Se cheirava cola, Ele liberta. Se prostituía, Ele liberta. Ele libertou. É desta maneira. Mas o povo diz que está aceitando Jesus, mas continua do mesmo jeito. Palavras de lisonjas, palavras aprezíveis, não transforma, não liberta. O que liberta é o Espírito Santo da verdade. Sem enrolação, sem enganação, sem fraudulência, sem fábulas, sem historinha, sem palavras aprezíveis, sem procurar palavras para falar. Se é o Espírito Santo de Deus que está falando, ele fala conforme a vontade de Deus, e pronto, e acabou. E quem recebe a exortação da palavra recebe salvação de Deus. E quem recebe a exortação da palavra do Espírito Santo recebe o Espírito de Deus na palavra. Olha, querem descer ao Egito e querem ficar sem culpa. Querem participar do Egito e querem ficar sem culpa. Querem descer ao engano e querem que fique tudo bem. Não vai ficar. O Senhor não aceita pecado. O Senhor não aceita rebelião. Não, se estão aceitando, não é o Senhor que está aceitando, é o homem que está aceitando. Mas o Senhor, Ele é santo e quer que todos que se aproximem dEle sejam santos, porque o Senhor é santo. Vejam só, que descem ao Egito sem perguntarem à minha boca, para se fortificarem com a força de Faraó e para confiarem na sombra do Egito. Esta não é a verdadeira sombra, o Egito, o mundo. Não. Faraó é o Egito, não pode nos guardar. A confiança no mundo é vã. A confiança no Egito é vã. A confiança no mundo é vã.
Nós temos que confiar no Altíssimo, porque os que confiam no Senhor, aleluia, são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. E confiam na sombra do Egito. Esta sombra do Egito vai se acabar. Essa sombra do mundo vai se acabar. Esta calma do mundo, esta tranquilidade. Sombra é fácil de nós entender, é um refrigério. Quem está andando no sol está procurando o quê? Uma sombra. Que é mais fresco. Procurando cobertura no Egito, não tem. Nós temos que andar, sabem que sombra que é? Na sombra do Onipotente. Esta é a sombra que a igreja tem que estar. Esta é a sombra que você tem que estar. Na sombra do Onipotente. Receba a palavra do Senhor. Receba a palavra de Deus na sua vida. Oh, glória a Jesus. Quem compreendeu a mensagem, diga glória a Deus. Coloca-se de pé, vamos orar. Vamos orar para nos refugiar debaixo da sombra do Altíssimo, para que quando a palavra de Deus vier, seja ela repreensão, exortação, seja ela para correção, vamos receber, porque é palavra de Deus. Começa dando glória, glória, glória a Deus. Ó Deus Santo e poderoso, em nome de Jesus Cristo, meu Pai, que por esta palavra, Senhor, o Senhor nos ensine cada vez mais a andar na Tua presença, a obedecer, a guardar, a viver, a praticar, a se cobrir com a cobertura das de Deus, em nome de Jesus. E por esta palavra o Senhor repreenda o inferno, repreenda os demônios que lutam contra nossas vidas. Sai, Satanás, sai, diabo, sai, demônio, sai, enfermidades, pelo poder desta palavra, pelo poder desta mensagem, desta pregação. Vai saindo, Satanás, pelo sangue de Jesus. Sai, demônio da rebelião, sai da minha vida, sai dos meus caminhos, em nome de Jesus. Todos os diabos, todos os demônios, toda a legião de Satanás, queima, 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 pelo poder da palavra, pelo poder da palavra, pelo poder desta mensagem. Vem curar a alma, vem curar o espírito, vem curar o corpo, pelo poder desta pregação. Vem arrancar as enfermidades, vem arrancar o mal, vem repreender o inferno, vem repreender o diabo, vem repreender Satanás, vem repreender a obra maligna. Vai saindo, Satanás, sai, sai, capeta, sai, diabo, sai, em nome de Jesus. Vem revestir a minha vida da cobertura do céu, da cobertura de Deus. Vem revestir a minha vida da cobertura do Espírito Santo, do Espírito da verdade, em nome de Jesus. E por esta palavra o Senhor opera, cura, liberta, repreenda todo mal, em nome de Jesus. Sai todo mal, em nome de Jesus, em nome de mais alto, em nome de Jesus. Quem grita amém? Amém.